Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um bate-papo, a mais uma aula aqui sobre a parte geral do Código Civil. Hoje abordaremos os direitos da personalidade previstos nos artigos 11 a 21 do nosso Código Civil brasileiro. Então, vamos lá! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui nesse estudo sobre a parte geral do direito civil. Para aqueles que ainda não me seguem nas redes sociais, meu nome é Edmar Oliveira da Silva e vou deixar aqui para vocês meu Instagram, edmar.adv. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o assunto, algo que eu possa ajudar a esclarecer, estou disponível lá no direct. É só mandar sua mensagem, ok? Aqueles que ainda não seguem aqui o nosso canal, por favor, se inscrevam no canal. Eu estou postando alguns vídeos aqui da parte geral do Código Civil e também nós teremos outros assuntos aqui a serem discutidos, como processo civil, direito administrativo e outros aqui no nosso canal. Então, segue aí, beleza, galera? Hoje, como eu já disse anteriormente, trataremos sobre um tópico muitíssimo importante, que são os direitos da personalidade. Na verdade, a gente tem que entender, quando estuda os direitos da personalidade, que o nosso ordenamento tem como foco a pessoa, o ser humano. E os direitos da personalidade vêm proteger exatamente esses direitos que são próprios aos seres humanos. Alguns doutrinadores chegam a dizer que são direitos inatos, pertencem a essa carga valorativa que rodeia o ser humano. Seria o direito à honra, direito à imagem, direito à integridade física. É lógico que no curso da nossa história, nem sempre esses direitos foram objetivamente protegidos em lei. Isso foi uma evolução que o nosso ordenamento ganhou até chegar nos dias atuais. A gente pode observar desde a nossa Constituição Federal de 88 uma proteção grande a esses direitos, até culminar no Código Civil de 2002 com um capítulo específico para tratar acerca das características gerais desses direitos e alguns direitos da personalidade propriamente ditos. Bom, mas acho que é interessante a gente começar com um conceito, porque o conceito sempre vem clarear um pouco mais sobre o assunto, ok? O conceito que eu trago hoje para vocês sobre direito da personalidade é um conceito da professora Maria Helena Diniz, que é clássica jurista no âmbito do direito civil. E o que a Maria Helena Diniz diz para a gente com relação a direitos da personalidade? Ela diz o seguinte: o direito da personalidade é o direito da pessoa de defender o que lhe é próprio, como a vida, a identidade, a liberdade, a privacidade, a honra, etc. Observem, os direitos da personalidade protegem o que é próprio do ser humano, o que o ser humano carrega consigo desde o seu nascimento. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, e aí eu peço licença aqui para que leiamos juntos esse artigo 5º, para ser mais específico, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, já vem trazendo objetivamente acerca desses direitos da personalidade. Vamos ler o artigo 5º, abram aí o artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição Federal de 88, nossa Carta Magna. Olha o que diz o artigo 5º. Artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. O nosso ordenamento jurídico, ele não só assegura o direito material da personalidade, mas também assegura meios de proteger esses direitos da personalidade através da reparação cível, da indenização pecuniária, né? Já que não é possível reparar um direito da personalidade foi violado, é quase impossível voltar ao status anterior. Eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado assim: fulano de tal ganhou uma indenização por dano moral. Uma loja colocou o nome dele no SPC Serasa, né? Que são órgãos de proteção ao crédito, né? Órgãos onde há o cadastro de inadimplentes. E aí você já ouviu falar o seguinte: meu amigo, uma loja colocou o nome de um amigo meu no SPC Serasa, só que o meu amigo não tinha nenhum débito com essa empresa. Meu amigo não devia a essa empresa. Olha o que a gente observa nesse caso concreto. Houve aqui uma violação à honra dessa pessoa, que não devia nada à empresa e ainda assim a empresa inseriu o seu nome no cadastro de inadimplentes. Quando a gente escuta falar
que alguém ganhou uma indenização por dano moral, que alguém recebeu essa reparação civil, o que a gente observa é que essa pessoa que ganhou a indenização, essa pessoa teve um direito da personalidade violado. Qual o direito? O direito à honra, o direito ao seu nome, o direito à imagem. Ele teve a sua honra maculada, a sua dignidade, ou seja, um direito da personalidade violado, e a partir da violação desse direito da personalidade, nasceu para ele a pretensão a uma indenização civil em face daquele que violou o seu direito da personalidade. Então, o nosso ordenamento é bastante completo nesse sentido. Ele não só traz características, conceito e especifica direitos da personalidade, como também estabelece instrumentos para a sua proteção. Então, podemos aqui conceituar e deixar bem definido aqui que direitos da personalidade são esses direitos que acompanham, que são próprios do ser humano, cujo ordenamento jurídico pátrio protege através de instrumentos específicos. Tudo bem, pessoal? Então a gente já consegue aqui estabelecer um conceito mínimo, bases mínimas para o entendimento acerca dos direitos da personalidade. O nosso Código Civil vigente, ele tratou de forma bem estruturada acerca dos direitos da personalidade, coisa que o Código Civil revogado, o Código Civil de 16, a Lei 3.071 de 16, não trazia. Na verdade, pouco se falava sobre direitos da personalidade naquele momento da história mundial, né? Pouco se falava. Então essa evolução nos trouxe até o momento atual, onde há o nosso Código Civil. Nosso Código Civil, como eu já disse anteriormente, estrutura os direitos da personalidade entre os artigos 11 ao 21. E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse momento, especificamente, o artigo 11 do nosso Código Civil. Porque o artigo 11, ele já começa a tratar acerca das características dos direitos da personalidade. Ele cita algumas características e nós veremos outras aqui que estão implícitas a esse conceito de direito da personalidade, ok? Olha o que diz o artigo 11, vamos ler em conjunto aqui. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Então aqui no artigo 11 do Código Civil, a gente já começa a delinear, a descrever quais são as características, o que caracteriza os chamados direitos da personalidade. E aqui o artigo 11 diz bem claramente, são intransmissíveis e são irrenunciáveis. O que significa essas primeiras características aqui que o Código Civil já avança e já descreve aqui para a gente? Intransmissível diz respeito à possibilidade de transmitir, de passar, de entregar esses direitos da personalidade. Os direitos da personalidade não podem ser transmitidos, eles são intransmissíveis, eles não podem ser negociados. Eu posso, por exemplo, transmitir uma propriedade minha, um bem que me pertence. Eu posso fazer a transmissão de bens, eu posso, por exemplo, vender um carro, posso vender uma moto que me pertence, posso fazer a locação de um bem que me pertence, eu posso fazer transmissão de vários bens que compõem o meu patrimônio. Mas os direitos da personalidade, esses são intransmissíveis. Ah, Edmar, mas tem alguma coisa errada aí. Porque eu já vi falar que jogadores de futebol, eles vendem o direito de imagem, e vamos pensar bem, direito à imagem é um direito da personalidade. Direito à imagem é um direito da personalidade. A imagem acompanha o ser humano, é um direito inato ao ser humano. Então, como é que funciona isso, Edmar? Quer dizer que existe possibilidade, então, de vender o direito à imagem? Opa, calma. Os direitos da personalidade, além de intransmissíveis, também são indisponíveis. O que significa isso? São bens fora do comércio, são direitos que não são comercializáveis, justamente porque não há como aferir o valor patrimonial desses bens, tá? Por exemplo, quanto que custa a sua honra? Quanto custa a sua dignidade? Observem, não tem como aferir isso objetivamente. Então a reparação civil, quando ela vem de maneira relativa, né? É impossível reparar completamente um direito à personalidade que foi violado.
Então, na verdade, essa intransmissibilidade, essa indisponibilidade, ela é relativa, ela é mitigada, porque existem situações no nosso ordenamento jurídico em que é possível que a pessoa voluntariamente relativize, mitigue seus próprios direitos da personalidade, desde que isso tenha uma aceitação pelo ordenamento jurídico de maneira geral. Edmar, me dá um exemplo. Acabei de falar. É possível que um jogador de futebol ceda o seu direito à imagem, ceda a exploração comercial da sua imagem? Sim, é possível. É possível a cessão dos direitos de imagem. Tem pessoas que vivem da sua imagem, né? Pessoas famosas, etc. E esse é um exemplo claro e específico em que a pessoa limita esse seu direito da personalidade para explorá-lo economicamente. Nós temos direito à nossa integridade física e psíquica, mas vocês com certeza já ouviram falar de pessoas que fazem doação de órgãos. Tem alguma pessoa precisando, um parente meu precisando, por exemplo, e eu faço a doação de algum órgão meu. Logicamente existem restrições legais para isso, não é qualquer órgão, né, de qualquer forma, mas é possível a doação de órgãos? Sim, no Brasil é possível a doação de órgãos. Isso também é uma forma de limitar os direitos da personalidade, de relativizar o meu direito da personalidade? Sim, e que também é aceito pelo nosso ordenamento jurídico. Então, é bom destacar que essa intransmissibilidade, essa indisponibilidade, ela é relativa. Não é possível o ordenamento impor essa relativização, mas a própria pessoa pode relativizar os seus direitos da personalidade para alguma finalidade específica, logicamente assentada, fundada aqui no nosso ordenamento jurídico, ok? Mais uma característica que eu quero destacar aqui com vocês, que a doutrina cita, que é o absolutismo. O que significa dizer que os direitos da personalidade são absolutos? Eu quero trazer aqui um conceito do Gonçalves, 2017, que ele diz o seguinte: os direitos da personalidade são tão relevantes e necessários que eles impõem a todos um dever de abstenção e de respeito. O que significa dizer isso? Significa que os direitos da personalidade são absolutos em si. Eu posso impor os meus direitos da personalidade a qualquer pessoa, ainda que eu tenha ou não, mesmo que eu tenha ou não, qualquer outro tipo de relação jurídica com alguma pessoa, com essa pessoa específica. Então imagine o exemplo que eu estou em outra cidade, em outro local onde eu não conheço ninguém, e de repente eu encontro um outdoor com minha foto estampada lá, ninguém pediu minha autorização para colocar lá, estão explorando comercialmente a minha imagem. Observe, eu não tenho nenhum tipo de relação com essas pessoas, mas eu posso impor o meu direito da personalidade porque ele é absoluto. Isso me dá a possibilidade de impor o direito da personalidade, seja em face de quem for, ok? Então esse direito da personalidade ele se impõe por si só, ele já se impõe. E isso faz com que as pessoas ao meu redor tenham um dever de abstenção. Que dever de abstenção é esse? O dever de respeitar o meu direito da personalidade e não violá-lo. Então, esse aqui já é a terceira característica dos direitos da personalidade que a gente está vendo aqui: intransmissibilidade, irrenunciabilidade e agora absolutismo. Os direitos da personalidade são absolutos. Quarta a característica dos direitos da personalidade: eles não são limitados. Como assim, Edmar? É a característica da não limitação. Como assim? O nosso Código Civil, e a gente vai falar isso em outros vídeos que eu vou postar aqui ainda para vocês, que o nosso Código Civil enumera alguns direitos da personalidade específicos, como direito ao nome, direito à integridade física e psíquica, direito à honra, direito à privacidade. O Código enumera alguns direitos especificamente. Só que esses direitos enumerados pelo Código, pelas diversas legislações brasileiras, são apenas exemplificativos. O que significa isso? Significa que não dá para limitar os direitos da personalidade em uma lei, porque eles são infindáveis. Não dá para saber quais são todos os direitos da personalidade. Tem algumas doutrinas que dizem, inclusive, que há direitos da personalidade que ainda nem conhecemos, porque ainda não precisamos buscar a sua proteção. Tendo em vista hoje o grande avanço tecnológico, esse terremoto de informações que chega para a gente diariamente, esse tsunami de informações,
há alguns direitos da personalidade que nem sabemos que temos e mais à frente descobriremos. Então a não limitação diz respeito a essa impossibilidade de listar todos os direitos da personalidade. Se eles acompanham o ser humano, eles estão aqui presentes em qualquer tempo e não dá para limitá-los em uma lei. Tudo bem, pessoal? Isso é a característica da não limitação. Quinta característica, imprescritibilidade. Os direitos à personalidade são imprescritíveis. O que significa isso? Que eu posso acioná-los, significa que eu posso acioná-los em qualquer tempo, a qualquer momento. Vamos imaginar que eu já tenho aí 80 anos de idade e nunca busquei a proteção aos meus direitos da personalidade, não importa. Eu posso buscá-los a qualquer momento porque eles me acompanham enquanto vida eu tiver. Eles são imprescritíveis, a sua utilização não prescreve com o tempo, não se perde com o tempo. Aí, Edmar, então se alguém me ofendeu, daqui 20 anos eu posso processá-lo? Calma, não é bem assim, tá? O direito à reparação, a pretensão que surge à reparação cível, quando um direito da personalidade é violado, essa pretensão ela sofre limitação temporal, pelo menos para a grande maioria da doutrina, né? Pelo menos para a doutrina majoritária. E esse prazo prescricional ele é previsto também no Código Civil. 3 anos é o prazo prescricional para buscar essa pretensão a uma reparação cível, ok? Então, existe prescrição para pleitear a indenização, para buscar essa pretensão a uma reparação. Agora, para utilizar, para acionar o direito da personalidade, aqui não há prescrição, porque o direito à personalidade, o direito da personalidade é imprescritível. Bom, mais uma característica, sexta característica, impenhorabilidade. Se o nosso direito à personalidade é intransmissível, irrenunciável, não tem valor patrimonial, está fora do comércio, logicamente ele é impenhorável. Significa dizer que ele é um bem que me pertence, está no meu patrimônio pessoal, mas ele não pode ser penhorado para fazer frente a alguma dívida, para fazer frente a algum tipo de pagamento, justamente porque ele não é um bem valorável economicamente. Ele me acompanha, ele acompanha o ser humano durante toda a sua existência. E se ele é impenhorável, surge a sétima característica. Ele não é sujeito à desapropriação. O que é a desapropriação? É a retirada desse bem de maneira involuntária, de maneira coercitiva. Quando retiram um bem de determinada pessoa de maneira coercitiva, nós estamos a tratar sobre a desapropriação. Se o direito da personalidade é intransmissível, é irrenunciável, é indisponível, é impenhorável, logicamente, como consequência lógica, ele também não é sujeito à desapropriação. A pessoa não pode perdê-lo de maneira coercitiva. Mais uma característica, vitaliciedade. Eles acompanham a pessoa enquanto vida a pessoa tiver. O direito da personalidade, ele vai morrer junto com o seu titular, junto com a pessoa, tá? Ele nasce com a pessoa e morre com a pessoa. Os direitos da personalidade são, portanto, vitalícios. Bom, verificadas aí as características que envolvem os direitos da personalidade, vamos dar apenas um destaque aqui para a gente finalizar aqui com relação aos meios para a proteção dos direitos da personalidade. O artigo 12 do Código Civil trata objetivamente dessa possibilidade de reparação cível. Então vamos lá, vamos ler o artigo 12 do Código Civil. Diz o seguinte: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. O que o artigo 12 está falando para a gente é que os direitos da personalidade podem ser protegidos tanto pela via repressiva quanto pela via preventiva. Como assim? Tanto é possível buscar essa proteção preventivamente, ou seja, antes que o direito da personalidade seja violado ou evitando-se que ele continue a sofrer violação, como podemos também fazer essa proteção repressivamente. Seria o caso em que o direito da personalidade já foi violado e a opção nesse caso é que cesse definitivamente essa lesão e que haja uma reparação. Como eu falei anteriormente, não há nada que faça com que o tempo volte
e retornemos ao status anterior. Ou seja, não é possível retornar ao estado anterior antes da violação ao direito da personalidade. Porque como voltar atrás de uma dignidade que já foi violada, de uma honra que foi ofendida? Não tem como voltar atrás nessas situações. Por isso, o mecanismo estabelecido pela lei é a indenização, é a reparação cível, é a reparação pecuniária. Então teremos aí uma indenização tendo em vista a violação do dano moral, a indenização por dano moral, já que não tem como voltar à situação anterior, então repara-se civilmente, pecuniariamente, essa violação sofrida pelo sujeito. Então vou voltar àquele exemplo que eu dei anteriormente. Vamos imaginar aí que a pessoa colocou, uma empresa, colocou o seu nome indevidamente em cadastro de inadimplentes. Você não deve nada à empresa e a empresa ainda assim inseriu o seu nome no cadastro de inadimplentes. Você tem direito a ingressar com uma ação judicial pleiteando uma indenização. Essa indenização, que caráter tem essa indenização? Caráter repressivo. Você quer fazer a reparação cível de um dano que já foi causado. O seu direito da personalidade já foi violado. E com isso é possível essa reparação cível. Pois bem, esse é um dos pedidos. O segundo pedido qual vai ser? Que se retire seu nome, que seja retirado seu nome do cadastro de inadimplentes, para que a violação não persista no tempo. Então, de maneira preventiva, você já quer retirar para que a violação não continue a ocorrer. E nesses casos, é possível, inclusive, solicitar ao juiz que se determine as chamadas astreintes, a multa inibitória. Fala assim, juiz, aplica uma multa por dia em que o nome não é retirado do SPC Serasa. Eu quero que a empresa aí retire meu nome no prazo de 24 horas. Se ele não retirar, a cada 24 horas que o nome permanecer no SPC Serasa, vai gerar uma multa X. E o juiz pode determinar essa medida, que são as chamadas astreintes, a chamada multa inibitória. Tudo isso, senhoras e senhores, nesse caráter preventivo e repressivo enquanto meio de proteção ao direito da personalidade. E para a gente finalizar, eu queria dar destaque ao parágrafo único do artigo 12, que diz o seguinte: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo, ou seja, a indenização cível, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Como assim, Edmar? Você acabou de dizer para a gente que os direitos da personalidade são vitalícios e eles morrem com a pessoa. Como vem agora o artigo 12, parágrafo único, que vem falar da legitimidade para pleitear direito da personalidade quando a pessoa que tem esse direito da personalidade violado é o morto? Como assim? Se o morto não tem mais direito da personalidade, como vamos buscar essa indenização? É o que a doutrina chama, meus amigos, de dano moral indireto, em reflexo ou em ricochete. Dano moral indireto, reflexo ou em ricochete. O que significa isso? Quando há uma violação a direito da personalidade do morto, ao nome, à honra, etc., na verdade, essa violação não é ao morto. Ela reflexamente atinge a família, que está viva e goza dos seus direitos da personalidade. Por isso chamado dano moral reflexo, porque bate e reflete na família. Por isso, nesses casos em que há violação a direito da personalidade de quem já morreu, a família tem legitimidade, dentro do que estabelece o artigo 12, parágrafo único, de pleitear essa indenização pelo chamado dano moral reflexo, indireto ou em ricochete. Meus amigos, nós teremos outros vídeos para tratar de alguns direitos específicos citados pelo Código, mas hoje, por esse momento, ficamos aqui com esses direitos da personalidade, conceito, características e os meios de proteção a esses direitos da personalidade. Espero que tenham gostado e se conseguiram entender bem sobre o tema, por favor, curta aqui o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos para que todos conheçam um pouco mais acerca desse importante tema do direito civil, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Beijo no coração, até mais.